Esdras capítulo 3. Eu tenho costume de procurar sempre fazer a exposição do texto, né? Hoje eu vou pregar o que a gente pode chamar de textualmente, né? Me valerei do texto para algumas coisas, apontar algumas questões. Esdras capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 inteiro, ele é um capítulo bem curtinho, são apenas 3 versículos. Lá em casa, eu, minha esposa e minha filha estamos fazendo a leitura da Bíblia, né, juntos. Aliás, é algo que eu quero recomendar aos irmãos, né? Sei que é mais fácil, ou não sei se é mais fácil, né? Mas eu creio que seja mais fácil você ler a Bíblia sozinho, né? Mas é muito mais edificante, muito mais interessante você sentar com a sua família, parar um momento e separar aquele horário. Falar, interrompe qualquer coisa nesse horário, não vai fazer comida, não vai varrer casa, não vai arrumar casa, não vai trabalhar. Esse é o horário para a gente ler a palavra de Deus, né? Separe e leia a Bíblia com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, tá bom? Faça isso. Sua vida vai ser muito edificada, sua família será edificada, você verá a graça de Deus sobre a sua vida. O texto nos diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Esdras capítulo 3. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios de manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, celebraram a festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, aquela festa que era muito comum, o povo participava, né, para comemorar a saída e, digamos assim, a permanência no deserto, né? Era por isso chamada festa das cabanas ou festa dos tabernáculos. Com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. A seguir apresentaram os holocaustos regulares, os sacrifícios da lua nova e os sacrifícios requeridos para todas as festas sagradas determinadas pelo Senhor, bem como os que foram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. A partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então eles deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. Desculpa, eu tenho que fazer menção de algumas coisas. A mesma coisa aconteceu com o mesmo povo, da mesma maneira, com a construção do primeiro templo, né? Por ocasião de Salomão. Voltando aqui o verso 8. Desculpa, gente. No 2º mês do 2º ano, depois de chegarem ao templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e o restante dos seus irmãos, os sacerdotes, os levitas e todos os que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém, começaram o trabalho designando levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Jesua, seus filhos e seus irmãos, e Cadimuel e seus filhos, descendentes de Odavias, e os filhos de Enadade e seus filhos,
e seus irmãos, todos eles levitas, uniram-se para supervisionar os que trabalhavam no templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Vamos até o verso 5 do capítulo 4. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Hadon, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustrassem seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Graças te damos, ó Senhor, pela tua palavra, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, por favor. Meus irmãos, a promessa do Senhor havia sido cumprida. Depois de 70 anos de cativeiro, o povo voltava agora para a sua terra natal com a missão de reconstruir o templo e com a missão de adorar a Deus. O templo de Salomão havia sido destruído no ano de 586 e o acontecimento narrado aqui neste texto, nesta passagem bíblica, se deu 50 anos depois. A reconstrução do templo representava, evidentemente, a reconstrução do povo e da vida espiritual desse povo. Não se tratava apenas da reconstrução de um prédio. Era muito mais do que, por exemplo, hoje, os palácios lá em Brasília fossem todos eles destruídos. Deixa eu usar um outro exemplo, porque daqui a pouco vão dizer que o pastor Evandro está... Vamos tentar pensar em outra coisa. Templo. Imaginemos aí uma construção, um museu aqui, um museu que pegou fogo, né? Aqui uma perda lamentável que aconteceu ali, foi uma lástima, né? Eu não sei se pessoas foram responsabilizadas, se foi identificado a causa especificamente, eu não acompanhei muito bem depois o desenrolar da história, mas foi uma tragédia. Todos concordamos que aquilo foi uma tragédia. Mas a reconstrução do templo do Senhor não era algo semelhante ao que nós temos e ao que possa acontecer ali, está acontecendo com a questão do museu. Né? O museu será restaurado, algumas coisas serão restauradas, outras foram perdidas de vez,
mas certamente haverá um certo nível de alegria, haverá uma certa satisfação por parte do povo, ainda assim algum lamento, porque perdemos tantas peças que não poderíamos ter perdido, a humanidade perdeu aquela coisa toda. Mas o que nós estamos falando aqui é da reconstrução de uma nação. A reconstrução do templo é a reconstrução da espiritualidade de uma nação e, portanto, a reconstrução de uma nação. As consequências da rebelião desse povo, elas foram drásticas, foram devastadoras. Esse povo foi levado cativo, sua terra foi destruída, Jerusalém foi posta abaixo, seus muros destruídos e o templo jogado abaixo, completamente destruído. Portanto, o que esse povo precisava e o que está acontecendo depois desses 70 anos no exílio, é que Deus está movendo esse povo para a reconstrução espiritual dele. Reconstrução física da nação, mas sobretudo reconstrução espiritual. Eles precisavam ser reconstruídos como povo de Deus. E à luz deste texto, meus irmãos, do que nós, como igreja, como povo de Deus, precisamos levar essa obra de reconstrução da nossa vida espiritual avante? O que nós precisamos? Eu separei aqui 3 coisas que eu quero abordar com os irmãos. Primeiro, precisamos lutar com muito ardor. Sabemos que necessitamos, e em muitos momentos, a nossa vida espiritual a perceberemos devastada, arruinada, e às vezes olharemos para nós mesmos. Se você conhece a Deus, conhece a palavra de Deus, você dirá: eu sei que eu estou destruído por dentro, mas eu sei também que o Senhor está me mantendo, eu sei que o Senhor está me sustentando. Teologicamente, biblicamente, eu sei que mesmo esse sentido destruído, acabado, desmontado espiritualmente, eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. Mas para a reconstrução do nosso coração, da nossa vida, do nosso envolvimento, da nossa vida como comunidade de fé, nós haveremos de lutar com muito ardor. É uma batalha, não é algo que nós faremos de qualquer maneira. Reconstrução de uma vida não acontece assim, de uma hora para outra. Demanda esforço, trabalho, é guerra, é luta. Mas uma segunda coisa que haveremos de fazer é que nós precisaremos calar os lamentos que surgirão dentro de nós e fora de nós. Ouviremos pessoas lamentando, ouviremos lamentos, pessoas gritando, falando de situações ou apresentando a nós diagnósticos que não nos são favoráveis. E a terceira coisa, teremos que nutrir no nosso coração louvor a Deus. 3 coisas que nós precisamos fazer para que a nossa vida espiritual, a nossa vida como comunidade de fé, seja restaurada, seja reconstruída. 3 coisas: lutar com ardor, calar os lamentos e nutrir o louvor no nosso interior. Eu quero primeiro começar falando sobre essa luta com ardor. E lutar pelo quê, meus irmãos? No verso 1 ele começa dizendo que ali o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. A primeira coisa que nós vemos aqui. Então, aqui estamos falando de uma luta como comunidade. Esse povo tinha um senso de comunidade. Quando eles retornam do cativeiro, eles compreendem que não podem ir cada um para um lado, mas eles precisam se unir. Se querem reconstruir o templo, e o templo precisava ser reconstruído, se a cidade precisava ser reconstruída, se havia ainda muita coisa aqui que precisava acontecer, esse povo precisava se unir como comunidade de fé. Lutariam não como indivíduos, mas como comunidade de fé. Por isso o texto fala o povo se reuniu como um só homem. Isso significa que o povo chegava com um desejo comum de adorar a Deus. Esse povo compreendia que a adoração ao Senhor precisava ser restaurada, o culto a Deus precisava ser restaurado, e eles eram uma comunidade que deveria adorar ao Senhor.
Era um desejo comum que brotava no coração deles. Era um desejo comum de se voltarem para Deus. E essa deve ser a nossa luta, uma das nossas lutas. Lutarmos pela nossa comunhão e procurarmos servir a Deus não meramente como indivíduos, mas como comunidade de fé. Olharmos para os nossos irmãos em Cristo como comunidade de fé, como nossa família de fé. Não nos vermos como pessoas completamente separadas umas das outras. E meus irmãos, nos nossos dias, isso é um grande desafio. Porque quem de nós nunca se sentiu tentado, vou servir a Deus da minha maneira. Vou cultuar a Deus do meu jeito. Vou fazer as coisas do meu jeito. Irei para a igreja quando eu quiser. Não adianta o pastor Evandro ficar mandando mensagem para mim. Eu vou mandar. Não adianta. Você vai ter que me bloquear. Como é que é agora? O negócio é cancelar, né? Não cancela não, tá? Tô só de brincadeira. Mas nós somos uma comunidade de fé. Então nós lutamos uns com os outros, não lutamos como soldados separados por um inimigo, mas avançamos como igreja, como família de fé, como comunidade de fé. Quando feridos, quando pessoas caem feridas, como comunidade de fé, alcançamos essas vidas. Quando pessoas desanimam no meio do caminho, é como comunidade de fé que nos voltamos para elas. Comunidade de fé. Família de fé. Mas esse povo também precisava lutar pela devoção. Notem que nos versos 2 a 6, o que nós vemos aqui é a construção do altar de sacrifícios. O culto precisava ser restaurado. Os sacrifícios precisavam voltar a acontecer. As festas, tudo precisava voltar como antes. Então a vida devocional desse povo precisava ser restaurada. Haveria aí uma necessidade de lutar por isso. Mas uma outra luta que nós vemos aqui também é a luta pela continuação da obra. Eu avancei até o capítulo 4, verso 1, propositalmente. Porque o que nós vemos é que inimigos se voltam para esse povo dizendo, olha, nós também servimos ao Deus de vocês. Nós também fazemos parte dessa espiritualidade a qual vocês fazem parte. E queremos ajudar vocês a reconstruírem, na verdade ali, o que estavam lançando ali, uma espécie de armando, né, colocando ali uma armadilha para eles. E o povo disse, não, compete a nós esse serviço, esse trabalho é nosso. E a partir daquele momento, o povo de Deus encontrou resistência para fazer aquilo que precisava fazer, para reconstruir o templo, para nesse processo de reconstrução da vida espiritual, da sua identidade como povo de Deus, esse povo encontrou resistência. Então precisou persistir, precisou continuar. E essa também é a nossa luta como comunidade de fé, como povo do Senhor, como indivíduos também. Quem de nós nunca desejou abandonar o barco? Quem de nós nunca desanimou espiritualmente? Meus irmãos, resolva fazer a vontade de Deus e oposição se levantará. Resolva cumprir o propósito de Deus para a sua vida, resolva colocar em prática a vontade de Deus para a sua vida e você verá muitas coisas se levantando à sua volta, inclusive pessoas que você ama, talvez dentro da sua casa, na sua família. Eu falei aqui sobre leitura bíblica. Chega em casa agora à noite e fala com o maridão, fala com a esposa, chama os filhos, a partir de amanhã, tal hora, nós vamos ler a palavra de Deus juntos. Resolva isso.
Depois você me conta. Tudo vai acontecer. Telefone da sua casa vai tocar, o pessoal da Claro, da Oi, da Vivo, né? Que liga o tempo todo, né? Tem uma operadora que me liga todo santo dia. Todo santo dia. Eu falei, minha filha, eu tenho tudo com vocês. Não há mais nada que eu possa ter com vocês. Eu comprei aquilo que eu podia comprar. Ah, mas você já sou, não falaram isso para você, não? E continuo. Me ligam às vezes 3 vezes por dia. Aí tem tudo, né? Ligação da Bahia, ligação lá da Paraíba, ligação do Pernambuco, de tudo quanto é lugar, do Sul, São Paulo. Quando entra a ligação do Rio de Janeiro, deve ser um irmão da igreja. Não é, claro. Entendeu? Mas resolva fazer aquilo que você sabe que é da vontade de Deus. Você verá oposição se levantar. Mas é a nossa luta. Devemos lutar para continuar a obra de Deus. Devemos lutar pela nossa devoção. Devemos lutar pela nossa comunhão no corpo de Cristo. Pelo avanço da comunidade de fé. Mas uma segunda coisa é que nos versos 12 e 13 do texto que nós lemos, capítulo 3, esses versos nos dizem assim: mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. A segunda coisa que eu quero abordar aqui com vocês é que nós precisamos fazer calar os lamentos. Eu sei que há tempo para lamentar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, inclusive para chorar. Mas se nós não tomarmos o devido cuidado, nós viveremos no lamento. É ou não é? Você tem motivos para lamentar? Não vou nem pedir para levantar a mão, que isso é chato demais. Mas todos nós temos motivos para lamentar. Olhe para o seu passado e você terá motivos, muitos motivos para lamentar. Olhe para o seu presente e você encontrará motivos de lamento. Olhe também para o seu futuro. Ore pelo seu futuro também, mas olhe para o seu futuro. E você também encontrará motivos para o seu lamento. Há um tempo atrás, há uns meses atrás, há uns anos atrás, sei lá, um pouco tempo atrás, estava lá eu fazendo meus cálculos para saber quando vou me aposentar. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade, falei assim, vou me aposentar garotão. Chegar lá na fila, oi, seu nome? Evandrão, né? Fiz os cálculos, estava feliz da vida. Faltam 2 anos e meio. Já pensou esse pastor aqui? Já estaria aposentado hoje. De repente, acontece uma reviravolta no universo. E o pastor Evandrão só vai se aposentar daqui a 6 anos. Também não é a morte. Temos que pensar nos outros. Mas é um motivo. Puxa vida. Quando você olha para o mundo hoje, é de chorar, gente. Falei hoje de manhã de um negócio que apareceu aí nas redes sociais, eu não sei até que ponto isso é verdade, mas de um bonequinho, o Ken, né? Aquele bonequinho, aquele personagem, né? Eles estão mudando agora o negócio. O Ken não é mais um homenzinho. O Ken agora é um homem sereio. Eu não sei se isso existe. Mas é o bonequinho que eles estão lançando. Metade machochô e metade sereio. Isso vai para dentro da sua casa se você não tomar cuidado. Vai ou não vai? Vai. Então nós também temos motivos para lamentar quando olhamos para a sociedade, para os valores do nosso mundo.
Nós temos muitas razões para lamentar, muitas razões para lamentar. Mas, meus irmãos, diante desses tantos motivos de lamento, nós encontramos inúmeros outros motivos para engrandecer e exaltar ao Senhor. Então nós precisamos fazer calar esses lamentos em muitos momentos da nossa vida. Esse povo aqui, por que esse povo estava lamentando? Primeiro, eles olharam para aquele templo e julgaram o templo pela aparência. Foi a primeira coisa. Lá em Ageu, capítulo 2, verso 3, diz assim: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora. Os mais velhos que estavam olhando, os sacerdotes, aqueles que estiveram no primeiro templo e viram toda a estrutura do primeiro templo, quando olharam para os fundamentos do segundo templo, falaram assim: babou. Olha isso, gente. Eles olharam para a grandeza, repensaram na grandeza, na estética do primeiro, quando olharam para o segundo, falaram assim, e começaram a chorar. Eles estavam julgando tudo pela aparência. Segunda coisa que eles estavam fazendo, que eles ignoraram a forma de Deus agir. Tudo que Deus faz é perfeito. Nós nem sempre compreendemos, mas eles ignoraram a forma de Deus agir. Próprio Ageu, capítulo 2, verso 9, a glória deste novo templo será maior do que a do antigo. É o Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos, neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Se por um lado os homens julgavam pela aparência, eles também estavam, de alguma maneira, ignorando a forma de Deus agir. Só que, por outro lado, Deus estava dizendo, deixando bem claro, olha, o que eu vou fazer é muito maior. A glória desse que está sendo erguido será muito maior. Quais são os lamentos que você tem na sua vida hoje? O que tem ocorrido no seu coração? Você tem encontrado, você tem deixado, dado vazão a todos esses lamentos, ou você tem feito calar muitos deles, trazendo à sua memória os feitos de Deus? Trabalhado no seu coração a soberania de Deus, porque Deus sabe o que Ele está fazendo com a gente. Esse povo estava tirando da equação aqui que eles foram para o Egito por causa do pecado deles, por causa da rebelião deles. Portanto, o novo templo, essa restauração do Senhor, era fruto da graça do Senhor. Esse povo não merecia, mas Deus estava fazendo isso. Há momentos para chorar, há momentos em que nós temos que nos debruçar e lamentar, mas nós temos muito mais razões para exaltar e glorificar o nome do Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito. A restauração que Ele opera na nossa vida, o fato dEle nos amar, continuar nos amando, dEle restaurar a nossa vida, abençoar a nossa casa, o fato de nós podermos dizer que fomos salvos pela graça de Deus, é motivo de sobra para levantarmos as nossas mãos aos céus e falarmos obrigado, Senhor. Há uns anos atrás, eu creio, não sei quanto tempo, mas eu sei que eu falei isso aqui. Se a partir de hoje Deus não fizer mais nada em sua vida, no tocante às questões materiais, aquilo que essas coisas que todos nós pedimos, esses milagres que nós vivemos pedindo ao Senhor ao longo da semana, dos meses, dos anos, todos nós pedimos. Toda hora nós temos um motivo de oração, um pedido de oração para fazer ao Senhor. Estamos sempre pedindo. E a Bíblia diz que nós devemos pedir ao Senhor. Mas a minha pergunta é, e se Deus não fizer mais nada na sua vida a partir de hoje,
E a única coisa que ele vem deixar para você, aliás, que não é a única, mas a grande coisa que ele vem deixar para você é: olha, eu salvei você, é o que eu vou fazer por você, é o que eu fiz por você, e acabou. Minha pergunta: você continuaria servindo a ele? Ainda haveria motivos, ainda você teria louvor, haveria louvor nos seus lábios? O seu coração continuaria grato a Deus? Mesmo Deus dizendo para você: olha, eu não vou curar quem você está pedindo para eu curar, eu não vou te dar tal coisa que você tem me pedido, eu não vou operar tal milagre na sua vida, o que você tem é a minha obra, a obra da cruz no seu coração, eu salvei você pela minha graça, eu restaurei a sua vida, o meu Espírito regenerou o seu coração. Quando meu filho voltar da sua glória, ele levará você com ele. Ainda assim você manteria a sua postura de louvor? Ainda assim você viria à casa de Deus, levantaria suas mãos em adoração e louvor a Ele? Porque apenas isso, meus irmãos, já deveria ser motivo de muito louvor, de muita adoração. E por último, além de lutarmos com ardor pela nossa vida espiritual, pela vida espiritual da nossa comunidade, pela nossa união, pela nossa devoção, nós também precisamos calar os lamentos e, por último, precisamos lutar também, precisamos nutrir um louvor dentro de nós. Louvar por cada etapa concluída na nossa vida, dos versos 10 a 11, o texto nos diz: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes, as suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente: Ele é bom, ou o Senhor é bom, uma outra versão, né? O seu amor a Israel dura para sempre. Uma parte cantava: o Senhor é bom, e a outra parte respondia: o seu amor a Israel dura para sempre. Um grande coro se erguia, e o texto diz que todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos nutrir no nosso coração, lutar por isso, nutrir o louvor no nosso coração. Devemos batalhar por isso. Em cada etapa da nossa vida, em cada momento da nossa vida. Aqui, quando eles lançaram os alicerces, eles louvaram o Senhor. Quando terminaram de lançar os alicerces, os mais novos louvaram o Senhor, os mais antigos olharam para dizer: esse templo é pequeno. Mas as suas vozes foram erguidas de tal forma que não sabiam distinguir o choro da alegria. Isso foi ouvido a longa distância. E dentro disso há um outro aspecto, que é o louvor a Deus apesar dos lamentos. Porque alguém poderia deixar de louvar porque tem gente chorando. Alguém poderia dizer: olha que bênção, deixar de dizer: olha que bênção, porque tinha gente dizendo: poxa, que lástima, esse templo é menor do que o outro. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que havia gente, muita gente cantando, louvando a Deus de todo o coração, apresentando louvor, honra, glória ao Senhor de todo o coração, apesar de ter muita gente à sua volta lamentando. Será que nós somos esse tipo de gente? Desse tipo de crente? De servo de Deus, serva do Senhor? Que é capaz de continuar cantando quando muita gente à nossa volta está chorando? Somos capazes de louvar ao Senhor apesar de pessoas que amamos estarem lamentando? Será que ainda há louvor no nosso coração? Isso não significa ou não implica em desprezar o lamento do próximo.
mas significa que você reconhece que Deus está acima de tudo e de todos. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Devemos nutrir o louvor no nosso coração, apesar da pandemia, do coronavírus, apesar do desemprego, apesar das lutas dentro de casa, apesar da ansiedade, apesar da depressão, apesar das angústias que nós vivenciamos, devemos nutrir o louvor no nosso coração, devemos abrir os nossos lábios todos os dias para exaltar ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Esse povo não parou de louvar por causa dos lamentos que ouviam. E eu quero encerrar pedindo ao Senhor que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, que nestes tempos tão difíceis possamos juntos buscar reconstruir a nossa vida espiritual, dia após dia. Talvez você hoje esteja muito bem, agradecendo a Deus porque você está desfrutando de uma comunhão com o Senhor. Talvez você nunca tenha desfrutado antes. Glória a Deus se você está assim. Mas muitos de nós estão quebrados por dentro. A pandemia quebrou parte do coração de muitos de nós. As lutas, as adversidades, os problemas da vida. Porque em alguns momentos a gente tem que tomar cuidado para não achar que só tem Covid-19. Tem muitos outros problemas acontecendo. Desemprego, miséria, desgraça, outras enfermidades, problemas de relacionamentos nos lares. Aliás, tempo de pandemia, isso se acentuou drasticamente. Por uma razão simples. Eu creio que boa parte da sociedade já não sabia mais o que era conviver, os cônjuges. Acho que estávamos conversando, né, Valéria? Foi contigo que há um tempo atrás batemos um papo rapidamente. Isso aí, lembrei. Isso lá no início, né? 1 ano e pouco atrás. Por quê? Porque você casa. Coloca a aliança no dedo, ai que coisa linda, maravilhosa. Temos um casal que vai casar aí. Ai, coisa rica, eu te amo, né? Até que a morte nos separe, glória a Deus, né? Vai para a lua de mel é mole, é uma delícia. Você gasta dinheiro que você juntou, esperamos, né? Volta da lua de mel também com alguma coisa guardada, esperamos. Mas aí voltou da lua de mel, passeio, né? Curtindo a vida. Aí começa a cair na realidade. Só que fora da pandemia, você vai para o seu trabalho, fica 8 horas no seu ambiente de trabalho, torcendo para chegar em casa, para ver a esposa, para ver o marido, para ver, né, os filhos, quando tem. Fora do tempo da pandemia, você tem um monte de outras coisas que você vai fazendo. No final de semana, a madame troca a roupa. Eu falei, eu vou no shopping. Daqui a pouco eu volto. O maridão fala, eu vou assistir uma partida de futebol. Daqui a pouco eu volto. 5 horas fora de casa. Aí chega em casa, cansado, meu amor, eu te amo. Mas na pandemia, como é que é? Junto o tempo todo, grudado como um chiclete. E aí? Acorda de manhã, olha, tá lá. Cabelo tudo em pé. Bafo de onça. Escova os dentes, vai para a sala, fica ali um olhando para o outro. Você já fez isso? Não, porque aí tem que dividir o trabalho, né? Um faz a comida, o outro lava a louça. Não é assim, gente? Oh! Olha aí. As madames só caguetar. Pode caguetar, mas pode mandar mensagem para mim. Sabe, aquela mensagem assim, olha, é sigilo, tá, pastor? Meu nome é fulano de tal, meu marido... Mas...
A gente fica o tempo todo junto. Muita gente não soube lidar com isso. Lá no meu prédio, de vez em quando eu ouvia uns... chama de arranca-rabo, né? Briga! Você não presta! Você é isso, você é aquilo outro! Eu vou sair! Não pode sair, estamos na pandemia! Pronto, o camarada devia surtar. Mas nós precisamos lutar juntos, como comunidade de fé. Caminhamos juntos. E lutar com ardor. Devemos fazer calar os lamentos. E devemos nutrir no nosso coração o louvor. Meus irmãos, se queremos reconstruir a nossa vida de fé, a vida de fé da nossa comunidade, nessa igreja, a Igreja Cristã Nova Vida da Tijuca, precisaremos lutar por essas coisas. E que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Em o nome de Cristo Jesus. Amém? Curve a sua cabeça agora. E eu peço que você reflita um pouquinho sobre como tem sido a sua vida, como está o seu relacionamento com Deus. A sua devoção. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos lutar pela continuação da sua obra. Como servos do Senhor, precisamos dar continuidade àquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Nós encontraremos oposição, talvez em casa, no trabalho, como também precisaremos fazer calar muitos dos nossos lamentos. A nossa carne estará sempre lamentando pelo que nós não temos, pelo que nós não alcançamos, pelas coisas erradas que nós vemos. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Precisamos pensar na obra de Cristo nas nossas vidas, pensar na salvação que Ele operou nas nossas vidas, na graça de Deus, nas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Meus irmãos, essas coisas são motivos de nós continuarmos louvando a Ele, de interrompermos o lamento ou os lamentos. Precisamos nutrir dentro de nós o louvor, adubar no nosso coração, na terra do nosso coração, a adoração, o louvor, a gratidão, reconhecermos a mão de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, o sustento do Senhor, as bênçãos do Senhor, o agir de Deus em cada área da nossa vida. E este é um exercício que não é fácil, meus irmãos, não é simples, mas precisamos nos voltar para Ele, precisamos exercitar isso. O que é que Deus tem feito na minha vida, na sua vida? Precisamos voltar a esse exercício, de olhar as pequenas coisas, e nutrir no nosso coração o louvor a Deus, de cantarmos ao Senhor apesar dos lamentos à nossa volta, de levantarmos as nossas mãos aos céus, apesar das murmurações, apesar das reclamações que possamos ouvir. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, dê
Deus, ajuda-nos. Deus, abençoa-nos. Deus, perdoa-nos pelas vezes que nós paramos de te louvar. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que valorizamos muito mais o lamento, que gastamos muito mais tempo com o lamento do que com o louvor. Deus, perdoa-nos quando nós deixamos de lutar. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós não batalhamos pela comunhão. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes em que nós achamos que a comunhão aconteceria sem esforço algum, sem iniciativa alguma da nossa parte. Senhor, perdoa-nos pelas vezes que nós não lutamos pela nossa devoção, pelo culto, pela entrega, pela oração, pela leitura da Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que chegamos na Tua casa e não lutamos pela nossa devoção. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que interrompemos a obra que sabemos que precisamos fazer, que o Senhor entregou em nossas mãos. Perdoa-nos e ajuda-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas, em o nome de Cristo Jesus, em o nome de Cristo Jesus. Amém.